Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, vamos ler o versículo 36 e o versículo de número 37, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Seguindo eles chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, essa é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que o teu Espírito Santo produza o efeito necessário em cada coração, em cada vida, para que nesta noite haja salvação no nosso meio, haja restauração de vidas e o fortalecimento do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, deixe sua Bíblia aberta. Se Deus nos der graça, nós vamos estudar o capítulo 8 todo hoje, em nome do Senhor Jesus. Preciso da ajuda dos irmãos, amém? Estão comigo? Amém. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele traz muitos ensinamentos a todos nós. Começando já no capítulo 8, versículo de número 1, você observa o seguinte, que Deus chamou os seus servos para cumprir o chamado. Contudo, quando os seus servos não se movem, não se movimentam, não vão cumprir aquilo que Deus falou, Deus cria circunstâncias para poder impulsionar os seus servos. Vejamos. A primeira coisa que nós entendemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor nos disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E esse poder era para que fôssemos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja primitiva começou e a igreja ia crescendo. Pedro pregou 3.000 almas, depois mais 2 almas e a igreja estava crescendo. E os irmãos viviam em Jerusalém. Estavam ali felizes, a comunidade cristã. A cada alma ali havia temor. Eles viviam ali na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Estava tudo muito bem. Só que Deus não projetou a igreja apenas para ficar em Jerusalém. Ele queria que a igreja se expandisse e fosse dominar toda a Judéia, como Samaria, e chegasse até os confins da terra. Só que os irmãos permaneceram em Jerusalém e ali ficaram. Parece que estava muito tranquilo, sabe? Ficar ali em Jerusalém, a igreja bacana, a igreja tranquila, os irmãos conheciam um ao outro. Mas o propósito de Deus é muito maior do que o nosso propósito. Diga para o seu irmão, o propósito de Deus, ele é muito maior do que o meu próprio. Nunca foi sobre nós, irmãos, sempre sobre ele. Então Jesus levanta um homem chamado Saulo de Tarso, que a palavra de Deus no versículo 1 diz que ele assolava a igreja, a tal ponto que os irmãos tiveram que fugir, correr, ir embora. Menos os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, os demais irmãos tiveram que fugir por causa de Saulo, que posteriormente se converte e se torna, como todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Então quero te dizer já de começo, se Deus te chamou para fazer algo, e você anda em marcha lenta para cumprir o que Deus chamou para você fazer, eu quero te dizer que Deus pode usar o seu acelerador. Pode criar uma circunstância, uma situação para te impulsionar. Para que você saia da zona de conforto, para que você saia do lugar de tranquilidade, para que você possa cumprir o propósito soberano dele sobre a sua vida. Então, como conselho de um amigo, não espere. Porque senão Saulo de Tarso pode chegar e assolar a sua vida. Quem está entendendo, diga. E é importante, irmãos, entender que por causa dessa perseguição,
Um dos 7 homens que foi escolhido para serem diáconos da igreja, como está lá em Atos capítulo 6, versículo 5, entre eles estavam Estevão, mas quero falar hoje de um homem chamado Filipe, que também foi escolhido para ser diácono da igreja, para cuidar da mesa, para servir, porque enquanto os apóstolos estavam no ministério da palavra, as coisas não estavam andando como deveriam. Os judeus helenistas estavam reclamando que as suas viúvas não estavam sendo atendidas no pão diário, que precisavam ser acolhidas, cuidadas. Então os apóstolos não poderiam parar o ministério da palavra para poder ficar servindo à mesa. Então levantam-se 7 homens de Deus, e estes homens começam então a servir. E dentre eles, Filipe, porque este Filipe não é o mesmo Filipe que é o discípulo do Senhor Jesus, porque havia um dos 12 discípulos também chamado Filipe. Este Filipe que nós estamos tratando aqui no capítulo 8 é Filipe o diácono, que mais tarde foi conhecido como Filipe o evangelista. Quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, você vai ver que ele é conhecido como Filipe o evangelista. E ele é o primeiro homem a ser citado por nome, que é um missionário. O primeiro missionário que você vai ver aqui no livro dos Atos dos Apóstolos a ser levado a outro lugar para poder comissionar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Até aqui estamos entendendo o raciocínio? É importante você entender isso, que Filipe, ele estava em Jerusalém, então agora ele desce para a região de Samaria. O capítulo 8, o versículo 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então você começa a entender que Deus começa a cumprir o seu propósito na vida daqueles irmãos. Agora eles estavam indo a todas as partes aonde o evangelho devia chegar. Então Filipe era um deles que estavam sendo dispersos para poder pregar a palavra, não só em Jerusalém, como em outros lugares, como assim foram chamados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Entenda algo. Se você está debaixo do propósito de Deus, se você está sob, ou seja, debaixo da palavra de Deus, do propósito de Deus, as coisas cooperam e contribuem para o seu bem. Quando você está debaixo de obediência à palavra de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. E quando você está sendo guiado, coisas extraordinárias acontecem. Pessoas são curadas, demônios são expulsos. Pessoas creem na pregação da palavra, porque você está em obediência. Você está debaixo do centro da vontade de Deus. Fale para o seu irmão, não há melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. Às vezes as coisas não fluem em nossas vidas, porque nós não alinhamos as nossas vidas com a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e esquecemos da vontade de Deus. Por isso que às vezes a sua vida não flui. Ela não segue, porque você não alinhou com a vontade soberana de Deus. Está claro, irmãos? Samaria. Quem eram os samaritanos? Samaria era a capital do Reino do Norte, que em 722 a.C. foi invadida pelo Império Assírio. Por quê? Porque eles eram idólatras. Eles haviam abandonado a Deus. Eles haviam deixado Deus de lado e estavam adorando a outros deuses feitos por mãos humanas. Então Deus permite que o Império Assírio venha e destrói o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E o Império Assírio tinha uma coisa muito interessante que eles faziam. Eles pegavam as pessoas que estavam aqui neste povo. Imagine que nós somos o Reino do Norte. Deus nos livre e guarde de sermos igual eles estavam. Amém, irmãos?
Mas, por exemplo, essa turma de pessoas que está aqui, imagine chegar um imperador de outro estado, de outro país, pega todo mundo que está aqui, ou seja, pega 90% dessa igreja e joga ela para morar lá fala um país aí, Ana Paula. Na Indonésia, isso mesmo, Ana Paula. Põe para você morar na Indonésia. E pega alguém da Indonésia e põe para morar aqui. Pega alguém da Itália e põe para morar aqui. O que ele faz? Ele confunde a cultura. Então ele mistura os povos. Então aqueles judeus começaram a misturar com os gentios. E esta união foi algo detestável para os judeus, porque eles consideravam os samaritanos que não eram mais um povo puro, porque eles haviam se misturado com os gentios. Por isso, quando você lê na Bíblia que os judeus não se dão bem com os samaritanos, é por causa deste fato, porque eles se misturaram, eles perderam, como diz o outro, o sangue puro, né? A pureza do sangue da linhagem de Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é nessa cidade que ele chega. Cidade que outrora o nosso Senhor Jesus também visitou. Quem lembra da passagem da mulher samaritana? Que Jesus chega até o poço, aquela mulher ali por volta de meio-dia foi buscar água. Jesus pede àquela mulher que me desse água para ele. E aquela mulher, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana. E um diálogo enorme acontece, até que aquela mulher percebe que quem estava falando com ela era a própria água da vida, aquele que jorrava a água do seu interior para encher as nossas vidas e matar a nossa sede. Quem entende, diga amém. E Jesus fica ali, lá no capítulo 4 de João, a partir do versículo 38, Jesus fica ali naquela cidade e conversa com aquele povo, e aquelas pessoas creram em Jesus. Ouviram o que Jesus estava falando e disseram: não é porque a mulher falou, agora nós estamos te ouvindo e vendo você, e por isso então nós estamos crendo que você é o Messias. E agora Filipe chega em Samaria, e ele começa então a evangelizar aquela cidade. Ele começa a falar das boas novas, das boas notícias, ele começa a dizer do nome de Jesus e onde Jesus pode salvar, como Jesus salva. E aquelas pessoas receberam Jesus com muito amor no coração, com muita alegria, e foram batizadas, como os nossos irmãos que estão aqui também foram. E graças a Deus, a igreja de Samaria estava crescendo mais e mais. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que temos que entender com essa passagem, onde Filipe está em Samaria, é que é necessário você levar a verdade, para que a verdade liberte a pessoa, como fala lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que naquela cidade havia um homem chamado Simão o Mágico. Pensa num homem que era estelionatário da fé. Fala para o seu irmão assim, 171. Aquele homem vivia naquela cidade e fazia mágicas. Ele era um ilusionista. E as pessoas achavam que ele era o poder de Deus naquele lugar. E por muito tempo ele enganou aquelas pessoas. Mas quando Filipe chega naquele lugar cheio do Espírito Santo, falando a verdade, a Bíblia diz que aquelas pessoas se convertem. E inclusive Simão o Mágico, vendo o que estava acontecendo, também falou assim, eu quero também conhecer esse Jesus. E Simão acaba se batizando, porque ele deve ter pensado, eu sou um embusteiro, eu sou alguém que engana as pessoas, mas este moço que entrou na minha cidade, ele realmente tem algo diferente, ele tem algo que é o poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente nos dias de hoje, nós vemos ainda muitas pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo ludibriadas pelo falso evangelho, por uma falsa pregação, por algo que na verdade está afastando as pessoas de Deus, quando as pessoas precisavam se aproximar de Deus. Um evangelho falso, um evangelho que não é cristocêntrico, um evangelho que não tem Cristo como centro das coisas. Isso não é evangelho. E quem prega esse tipo de evangelho, a Bíblia diz que seja anátema, ou seja amaldiçoado. Quem está entendendo, diga amém. E é triste,
Porque hoje você vê essas coisas acontecendo pelo YouTube, pelo Instagram, nas igrejas, ao vivo e a cores. E tem pessoas que estão seguindo como o boi que vai para o matadouro. Estão caminhando para a perdição e não estão percebendo. Porque é quando você conhece a verdade e a verdade te liberta. E só existe uma verdade, porque Jesus diz em João 14,6, eu sou o que, irmãos? Me ajude, o quê? Eu sou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então se alguém tem apresentado outro evangelho que não é esse, cuidado, que pode ser o Simão o mágico do século 21. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 9 diz assim, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque há muito o iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Até aqui ficou tudo bem, irmãos, nesse texto, com Simão mágico? Mas eu quero falar algo para vocês. Não se iludam. Nem tudo que reluz, tem muita gente, meu irmão, que está dizendo que anda com Jesus, que ama Jesus. Mas o seu coração não está em Jesus. Simão mágico recebe o apelo. Ele se batiza, mas o seu coração não estava em Jesus. O texto diz que os irmãos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Filipe estava pregando, estavam conquistando espaço para o reino de Deus. As pessoas de Samaria estavam se convertendo. Eles mandam então Pedro e João para lá. Quando Pedro e João chegam, eles colocam a mão sobre os samaritanos. E aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Elas são cheias do Espírito Santo. Simão o mágico, vendo aquilo, ele fala assim, que legal. Coloca a mão, a pessoa recebe o Espírito Santo. Eu quero receber este poder. E perguntou a Pedro, Pedro, quanto eu tenho que pagar para receber este poder? Será que hoje no século 21 estamos longe disso? Porque as pessoas pensam que o que Cristo fez na cruz do Calvário pode ser comprado com prata, ouro ou coisas corruptíveis. Mas nessa noite eu te falo em nome do Senhor Jesus, que nada e nem ninguém pode comprar o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Pedro, vendo a intenção dele, no versículo de número 19, diz assim, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meu irmão, eu quero te dizer algo nessa noite. Se você está atrás de Jesus pelo aquilo que Ele pode te dar, o seu coração está como o coração de Simão o mágico, num fel de amargura. Você ainda não entendeu nada do Evangelho. Você ainda não entendeu o que é o plano de salvação de Deus. Se você está correndo atrás de Jesus,
por aquilo que Ele pode te dar e não por aquilo que Ele é e pelo aquilo que Ele fez na cruz por você, eu sinto te dizer, arrepende e pede a Deus perdão. Arrepende e pede a Deus perdão, para que o mal não sobrevenha sobre a sua vida. Eu até creio que Deus teve um pouco de misericórdia na vida de Simão Mágico, porque Ananias e Safias, no capítulo 5, eles mentiram ao Espírito Santo, ambos morreram, caíram duro diante de Pedro. Os dois morreram. E Deus aqui ainda dá uma oportunidade para Simão o Mágico se arrepender. Só que é interessante que quando alguém realmente não quer compromisso com Deus, não quer se arrepender, não quer mudança de vida, ele sempre vai pedir para as pessoas fazerem isso por ele. É o que nós chamamos de crente 6 horas. Você ora para mim? 6 horas para mim? 6 horas para mim? São pessoas que são dependentes das outras pessoas. Ela nunca toma uma atitude, ela nunca muda. Ela quer continuar, como diz o outro lá em Provérbios, fala, sanguessuga tem 2 filhas, uma chama Dá e a outra Dá. É o espírito de Dadá. A pessoa só quer sugar o sangue do outro. Ele não quer orar, ele não quer compromisso, ele não quer buscar a Deus, ele acha que o irmão tem que fazer tudo por ele, que é só o pastor que pode fazer as coisas por ele. Ele mesmo não tem iniciativa nenhuma. Vê a obra de Deus a todo vapor e ele continua sentado de braços cruzados porque ele não quer fazer nada. Porque ele está igual o Jaiminho carteiro, que você lembra? Eu quero evitar a fadiga. Quem é dessa época do Jaiminho carteiro? Faz assim. O irmão acha que está em Tangamandápio. Vocês estão entendendo? Olha o versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias samaritanas. Esse Simão, ele não teve nem coragem de falar assim, epa, eu preciso arrepender mesmo. Eu vou chegar e vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Se eles se confessassem, não, orem por mim, para que não sucedam as coisas que vocês falaram comigo. Isso mostra alguém que quer ficar em berço esplêndido, que nunca quer uma mudança verdadeira de vida. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, busque a Deus. Fala com ele assim, para de sugar meu sangue. Irmãos, diante dessa pequena introdução, vamos entrar agora na mensagem de hoje. Nossa mensagem hoje começa no versículo 26. Diz assim o versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ele se levantou e foi. Você tem que entender algo. Deus trabalha no coletivo, mas Ele também trabalha de forma individual. Deus trabalha no coletivo, mas Ele também trabalha de forma individual. Quem aqui nunca veio num culto e no meio da multidão você pensou o seguinte, será que este pastor conhece a minha vida? Porque tudo que ele está falando, ele parece que ele está falando só para mim, né, Edmeia? Parece que todo mundo some na igreja e fica só você assim, ó. Alguém me dedurou. Alguém falou de mim para esse pastor. Quem já se sentiu assim, levanta a mão. Porque Deus trabalha de forma coletiva e Ele também trabalha de forma individual. Filipe estava ali em Samaria, irmãos. Como diz a nossa linguagem hoje, ele estava bombando. Ganhando alma. Orando, os enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos. E ele tinha tudo para ficar tranquilo também aonde? Ali em Samaria. Mas o mesmo Deus que te coloca nos mananciais, é o mesmo Deus que te envia para o deserto. Vou repetir. O mesmo Deus que coloca você nos mananciais, é o mesmo Deus que te conduz ao deserto. Filipe estava ali e de repente ele olha para o lado, um anjo de Deus aparece para ele.
Filipe, desça até Gaza. Eu preciso que você desça até Gaza, numa região de deserto, e fique ali e se posicione. Imagina você, irmãos, tudo fluindo, tudo indo bem na sua vida, congregando com os irmãos que você ama, indo no GC, na igreja, nos cultos, todo mundo te abraça e de repente Deus fala com você assim aqui, sai de lá, que eu vou te mandar para um lugar que não tem os amigos, que não tem os irmãos, o lugar lá é deserto, porque eu preciso que você encontre uma pessoa. É este Deus que deixa as 99 e vai buscar a perdida. Então, dessa forma, Filipe deixa as 99 em Samaria e ele parte em obediência a Deus. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, você tem que entender algo importante. Você não pergunta a Deus por quê. Você pergunta a Deus para quê. Você não questiona a Deus, você somente vai, sem saber. Deus, quando chama Abraão, Abraão, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Que lugar? Aquele homem obedeceu a voz de Deus. Ele sai, mas ele não sabia para onde que ele estava indo. De tempos em tempos, Deus aparecia para ele e mostrava para onde que ele tinha que ir. Isto é fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Nem sempre Deus vai te dar o mapa com tudo escrito. Nem sempre Deus vai te dar o roteiro total da sua vida. Você apenas tem que entender que Ele está te chamando. E ir. O nosso papel é ir. Olhe com carinho para o seu irmão. Fala assim, vai. Fala assim, não discuta. Porque se Deus está te enviando, é porque vem salvação de alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E há algo que você deve entender neste texto, que diz o seguinte, versículo de número 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e estava sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então a Bíblia diz que havia um homem que ele era o quê? Eunuco. Diga para o seu irmão, eunuco. O que é um eunuco? Eunuco pode ser um homem que foi castrado para cuidar de haréns, né, dos reis, para cuidar das mulheres do rei, como também pode ser alguém que é importante, que tem um cargo importante dentro de um reino, que era o caso deste homem. Porque se você ler Deuteronômio, uma pessoa que tinha o seu membro cortado, né, ele não podia cultuar o Senhor no templo. E fala que esse eunuco, ele foi a Jerusalém para adorar. Poderia ser na festa da Páscoa ou no Pentecostes, que havia ocorrido há pouco tempo. Ele foi ali também para adorar a Deus. E quando ele estava voltando, a palavra de Deus nos diz que ele estava no seu carro, provavelmente guiado ali por bois, né? Porque ele manda Filipe ir ao encontro daquele homem. E Filipe começa a correr do lado da carruagem. Se fosse aqueles cavalos de guerra, o Filipe tinha que correr muito. Então, provavelmente, seria um carro de boi e Filipe estava ali. E é interessante que aquele homem estava lendo o que, irmãos? As Escrituras. Fala com o seu irmão, você quer que Deus fale com você? Largue um pouco o Instagram, Facebook, TikTok e tantas outras coisitas. E vai ler a palavra de Deus. Porque quando você fizer isso, Deus vai falar com você. O sobrenatural pode acontecer na sua vida.
Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, irmãos. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Então, quando aquele homem estava voltando, ele estava lendo o texto de Isaías. O texto de Isaías no capítulo 53, que é um texto hoje muito conhecido para nós outros. Mas o texto diz também, mais para frente, que ele não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Mas ele estava lendo. É engraçado quando o irmão resolve, esse ano eu vou ler a Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, ele começa em Gênesis, missionária Ilma. Aí quando começa a genealogia, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano, que gerou... O irmão fala assim, crê em Deus Pai. Eu não vou ler mais não. Quem já passou por isso, faça assim. E você fica pensando, o que será que esse texto quer dizer? E eu quero te falar, irmãos, que até hoje eu leio textos da Bíblia e fico me perguntando, o que este texto quer dizer? Porque tem coisas que são leitinho espiritual. Tem coisas que é um arroz com feijão. Tem coisas que é feijoada e pesada. E tem que ter estômago. Tem coisas da palavra de Deus, irmãos, que são realmente de difícil entendimento. Mas quando você busca a luz do Espírito Santo e você pede ajuda, alguém que conhece, alguém que saiba, você aprende. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu também não entendia quase nada, irmãos. Mas eu tive pessoas ao meu lado para poder me ensinar. Pessoas de boa vontade, que quando eu perguntava, o que quer dizer isso? Que me perguntavam, você entende o que você está lendo? E eu falava, você não entende não, irmão, me explica isso aí. E as pessoas ensinam. Você entende que você pode ser um Filipe na vida de alguém? Você entende que você pode ser uma pessoa que será usada por Deus para levar a palavra àqueles que estão à sua volta? Aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? A este mundo que está sedento da palavra de Deus? Deus tem chamado todos vocês, todos nós, para sermos profetas dele, para sermos atalaias, para sermos aqueles que apregoam a verdade. Nós cometemos um erro muito grande nos nossos dias. Você acha porque você tem um ministério específico, você não precisa pregar a palavra de Deus. Está ali meu amigo Josimar, está ali com a sua esposa Sabrina. Nós somos diáconos da igreja. Nós não precisamos pregar. Edmeia, Kênia, Rocha, a equipe do louvor. Olha, eu toco instrumento, eu sei operar a câmera, eu sei operar a mídia, eu sei regular o som. Então eu não preciso pegar a palavra de Deus. Quem disse isso para você? Porque a palavra de Deus é bem clara. Tanto em Marcos 16 como em Mateus 28. Ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será? Bate no peitinho e fala assim, ó. Eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor às pessoas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então para de empurrar a responsabilidade para outra pessoa. Comece a assumir a responsabilidade. Comece a mergulhar nas Escrituras. Comece a ir frequentar um GC para você aprender a palavra. Comece a ensinar, a aprender nos cultos. Comece a andar com pessoas que podem te ensinar a palavra de Deus. Para de dar desculpa. Porque tem muitos eunucos, muitas pessoas aí fora, que estão sedentas para ouvir
aquilo que você carrega consigo, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. E é legal ver esse eunuco lendo a palavra, porque a Bíblia nos diz: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. E aquele homem estava buscando entender a palavra de Deus. Não é à toa que Deus tira o seu servo de Samaria e faz ele descer até Gaza, só para encontrar com um homem. Deus escala montanhas, desce os vales, atravessa mares, só para te encontrar, só para falar com você. É por isso que Ele manda os seus servos em todos os lugares. É por isso que onde você menos espera, Deus levanta alguém. Já viu quando você está meio rebelde, sem causa? Você está meio autossuficiente? Meio revoltado? Quer saber não? Sai. No meio da rua, no 11, alguém te encontra e te solta a palavra no seu peito. Já reparou isso? Eu vou esconder. Onde você esconde, tem alguém lá. Deus manda um servo dele, onde que você está? E fala. Eu vi um testemunho de uma missionária que ela saiu, brigou com Deus. Não prego mais não. E não adianta falar comigo. E saiu brava, irmão. E revoltada com a vida. No meio do caminho, um mendigo, olha ela. Quem és tu, mulher? Assim manda te dizer o Senhor. Diz ela que só encolheu, pegou até a coberta do mendigo que estava frio e foi encolhendo, irmãos. Aonde me ausentarei do Senhor? Se subo até o mais alto dos céus, lá Ele está. Se eu vou no mais profundo do abismo, lá Ele está. Aonde eu vou fugir do Senhor? Se você tem fugido, para, fujão. Volta enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não brinque com o que Deus te deu. Não seja tolo ao ponto de guardar os talentos. Não seja tolo ao ponto de esconder aquilo que Deus te deu. Porque senão Ele virá até você e vai te dizer: servo mau e infiel. E outra coisa que é interessante nesse texto é que Filipe vai correndo do lado da carroça. Isso quer dizer que ele está andando no mesmo ritmo do que aquela carroça, aquela carruagem estava andando. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que andar no mesmo ritmo das pessoas que queremos alcançar. Sabe que é um problema muito grande que acontece conosco? Nós recebemos a fé, vamos aprendendo, a gente fica acelerado. A gente fica meio crente miojo, quer que as coisas acontecem de forma instantânea. Só que quando você pega alguém que está lá fora no mundo, está perdido, precisando da palavra de Deus, você quer que a pessoa acelere, entenda o que você entenda. É por isso que quando você se converte, as pessoas falam que você fica chato. Porque você quer, às vezes, até abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra lá dentro. Fazer a pessoa inculcar a palavra. Mas aquela pessoa está em outro ritmo. E é necessário você ter cuidado e começar a caminhar do seu lado, ensinando, até que chegue a hora que você possa sentar do lado dessa pessoa e ensiná-la o que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos dizendo. Essa rainha de Candence não quer dizer o nome, mas os estudiosos falam que é um título, como se fosse Faraó, fosse César. É apenas um título, né, desta mulher, do qual esse eunuco. Para você ter ideia, esse eunuco, como se fosse hoje, ele seria um ministro da fazenda lá da Etiópia. Era um homem que tinha posses, tinha dinheiro. Provavelmente era um judeu prosélito. O que é isso, um judeu prosélito? É um gentio que não é judeu, que se converteu ao judaísmo. Então ele foi e ele conseguiu um rolo das Sagradas Escrituras. Então, para ter um rolo, provavelmente, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha um rolo das Sagradas Escrituras. Ele poderia ter dado muito dinheiro para poder conseguir aquele rolo. Então, ele fez um investir. Vamos parar de investir só no Shopee, viu, irmão? Invista numa Bíblia de estudo, no dicionário bíblico.
Invista em algo que vai fazer a sua fé aumentar. Invista em algo que vai fazer você se aproximar mais das Escrituras e conhecer mais quem é o seu Deus. Diga para o seu irmão, investe no seu ministério. Investe no que Deus chamou você para fazer nessa terra. Então o versículo 31 diz assim: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Antes de ler qual era a passagem, irmãos, é interessante que você cumpra, o que está escrito lá em Atos, em Romanos 10, do versículo 13 ao 15. Coloca para mim Romanos 10, versículo do 13 ao 15. Diz assim, irmãos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam coisas novas, ou as boas novas. Como as pessoas vão crer, irmãos, se ninguém prega? Como as pessoas vão conhecer Jesus se ninguém está disposto a ir? E eu não estou falando para você ir lá para a África, para a China, para a Coreia do Norte. Eu estou dizendo para você ser um missionário na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde Deus tem colocado você. Como as pessoas vão crer em Jesus se não há quem pregue? Nós temos que orar? Temos. Nós temos que jejuar? Temos. Mas nós temos que pregar. Nós temos que anunciar. Você imagina se esse eunuco vai embora sem Filipe falar com ele? Ele ia voltar para a casa dele, para a Etiópia, da mesma forma que ele veio, sem entender o que ele estava lendo. E se ele não entender o que ele estava lendo, não ocorreria o maior milagre de todos, que é a salvação de uma alma. É por isso que essa responsabilidade, ela pousa sobre mim, pousa sobre você, pousa sobre a igreja do Senhor Jesus. A responsabilidade de anunciar o Evangelho, sobre você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pousa sobre você a responsabilidade de apregoar as boas novas, o Evangelho da salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quem entende, diga amém. Cutuca seu irmão aí. Fala assim: meu querido, príncipe do Senhor e princesa do Senhor, abre a boquinha de profeta. Fala com ele assim: abre a boquinha de profeta e anuncia as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos escravos de Satanás, para que a salvação venha sobre eles. Então o versículo de número 32 vai dizer: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Irmãos, ele estava lendo uma profecia que Isaías havia feito há mais de 600 anos antes de Cristo, no qual essa passagem ela é muito clara sobre o Senhor Jesus. Só que a dúvida que ele tinha é clara para nós, hoje do século 21, que você tem a Bíblia. Naquela época, até mesmo os doutores da lei tinham dificuldade de interpretar Isaías 53. Muitos achavam que Isaías estava falando de si mesmo. Outros achavam que esta ovelha era a nação de Israel. E outros entendiam
que este texto de Isaías estava falando a respeito do Messias. Por isso, Filipe, então, começa, através daquele texto das Sagradas Escrituras de Isaías, ele começa a anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus. E o Evangelho é bem simples, ele não tem complicação. O Evangelho diz que Jesus veio por nós pecadores, por todos nós que não poderíamos nos justificar diante de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso foi necessário Jesus vir a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu toda a exigência das Sagradas Escrituras, da lei, e ele caminhou em direção a Jerusalém, porque lá ele teria que ser morto, porque o seu sangue deveria ser pago por mim e por você, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que ele foi como ovelha muda ao matadouro. É por isso que, cadê os seus descendentes? Ele não deixou descendente. Ele foi tirado da terra de uma forma injusta. Por isso que liberaram Barrabás e prenderam e crucificaram Jesus. Então Filipe começou a explicar estas coisas. Ele começou a explicar o plano de salvação, assim como Jesus explicou também, quando ele estava no caminho de Emaús. Ele explica, ele passa pela lei, ele passa pelos profetas, ele passa pelos salmos, e ele explica, olha, todo o Antigo Testamento, toda a Escritura Sagrada está dizendo sobre mim, que era necessário eu morrer pelos pecadores, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário eu ir naquela cruz, entregar a minha vida, para que todos vocês, todos nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então ele fala para aquele eunuco, e o eunuco então entende, agora eu sei de quem ele está falando. E a fé, ela vem por quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela começa a gerar fé no seu coração, como está acontecendo agora. Ela começa a produzir fé no seu coração. Ela começa a produzir entendimento. E você começa a entender quem é Jesus. E quando você começa a entender quem é Jesus, você para de andar atrás dele, para ele te dar algo. Porque o máximo que ele podia ter te dado, ele já te deu, que é a salvação da sua alma. E se você tem a salvação da sua alma, como Paulo recebe de Cristo, quando ele estava sendo martirizado, né? Estava sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Ele ora e fala assim, ô Senhor, me livre. Por 3 vezes ele ora. E o Senhor Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você conhece Jesus, você entende que ele é suficiente na sua vida. As demais coisas são acrescentadas. Porque se você não tem ele, você só quer as demais coisas, você nunca poderá ter Cristo. Mas se você tem ele na sua vida, como Senhor e Salvador, você tem tudo. Se você não tem, você é um pobre, cego e nu, como diz Apocalipse. Então é isso que o eunuco entendeu. E quando ele entende isso, algo acontece na vida daquele homem. Quando o evangelho é produzido no coração de uma pessoa, a vida daquela pessoa muda. Existe uma mudança, existe uma transformação. Aquela pessoa começa a entender, olha, a minha vida não tinha sentido nenhum. Mas a partir do momento que eu escutei, que eu ouvi a palavra de Deus, as coisas começaram a fazer sentido. É como se eu vivesse num quebra-cabeça de muitas peças. E eu nunca consegui montar aquele quebra-cabeça. Uma vez meu menino arrumou um quebra-cabeça, ganhou de aniversário, não sei quantas 1000 peças lá, irmão. Misericórdia, por fim ele queria chutar que nem golar. Umas pecinhas piquititinhas, você nunca achava qual que era, de qual, irmão. E é difícil. E o quebra-cabeça da nossa vida, é fácil de montar? Mas quando Jesus vem, ele te ensina, esta peça é aqui, essa é aqui, essa é aqui,
Essa que você nunca entendeu, ela se encaixa aqui. Essa que você nunca imaginou, ela é daqui. Porque você imaginava que ela era de lá, mas ela era daqui. Então ele vem e coloca as coisas no lugar. Ele vem e nos ensina de fato a verdade. Ele vem nos mostrando a salvação. Ele vem nos apresentando um reino. E quando você entende isso, acontece o que nós chamamos de metanoia, que quer dizer arrependimento. Há uma mudança no nosso coração, há uma mudança na nossa vida. Nós somos transformados de glória em glória. A vida do Senhor, a vida própria, a vida, Ele é a vida. Ela entra no nosso coração. E aí sim, você tem vida. Porque antes de Cristo, você é como diz lá em Efésios, você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então, quando ele ouve isso, irmãos, a explicação de quem é Jesus, o Espírito Santo convence aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. E vai acontecer o que o texto nos diz agora. Seguindo eles caminho, fora chegando a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha para mim, meus irmãos. Cola os olhinhos aqui. Ó. O que tem impedido você de entregar a sua vida a Jesus? O que tem impedido você de se batizar? Será as muitas coisas? Será o estado que você se encontra hoje? Você pensa, olha, eu não sou digno. Eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida primeiro. Eu tenho que mudar algumas coisas, algumas atitudes. Eu tenho que largar alguns vícios. O que está te impedindo de servir a Ele? De verdade, de coração, de alma? Por que você anda protelando até hoje? Aquele eunuco, quando ouve a palavra de Deus, irmãos, não houve dúvidas mais no seu coração. Ele entendeu que diante dele estava sendo anunciada a salvação. Imagina você afogando e alguém te lança um bote salva-vidas. É o que aconteceu com muitos de nós. Você estava já sucumbindo. O bote de salvação foi lançado. E o bote não estava sozinho, quem estava lançando o bote para você se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele estendeu as suas mãos, te tirou lá do fundo do poço e te ergueu com a sua destra fiel. Você só está aqui hoje porque Ele te buscou, aonde ninguém mais entrou para te buscar. Ele não mediu esforços para alcançar a sua vida. Ele não mediu esforços para mudar a sua vida, para tirar a sua vergonha e transformar ela em honra. Não mediu esforços. Porque o maior esforço que ele podia ter feito foi enfrentado a cruz. Foi ter se entregado, um justo pelos injustos. É por isso que Romanos diz, Deus prova o seu amor para conosco, porque Jesus entregou a sua vida por nós, quando todos nós ainda éramos pecadores. E a pergunta que eu tenho hoje, o que te impede? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o que te impede hoje? Se você ainda não batizou, o que te impede? Porque aquele eunuco, quando chegou perto de um lugar que tinha água, ele não pensou duas vezes. Ele mesmo mostra para Filipe, Filipe, ali tem água. O que me impede de ser batizado? O que me impede de mudar de vida? O que me impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus? O que me impede de ter a vida transformada, de alcançar a vida eterna? O que me impede? Olha o que Filipe responde para ele. Aleluia. Versículo 37. Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O que te impede de começar o seu ministério? O que te impede de largar o pecado? O que te impede de nascer de novo? O que te impede de voltar a estar no centro da vontade de Deus? O que te impede de viver em novidades de vida? O que te impede? Nada. Porque se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você vai viver em novidade de vida. Você terá a vida eterna. Se você crê nisso, irmãos, nada mais te impede. Então Filipe desce com aquele homem até a água e batiza aquele homem em nome de Jesus. E é engraçado que quando Filipe sai da água, o Espírito Santo arrebata ele. Ele estava no sul, o Espírito Santo fez ele aparecer lá no norte. Porque eu quero falar para você que tem ministério na sua vida. Olha para mim, a obra ainda não acabou. A obra de Deus na sua vida não parou.
não pare. Não pare. Seja em Samaria, seja em Gaza, seja em Azoto, ou seja até chegar em Cesareia. Não pare. Porque nós vamos parar a obra. Só naquele dia, quando formos ser oferecidos a Deus como uma oferta de libação. Quando vamos dizer para Ele, olha Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa qual o reto juiz me tem preparado já está posta. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Você que colocou a mão no arado, você não pode ficar mais olhando para trás. Você não pode mais ficar olhando circunstâncias. Você não pode mais, irmãos. Você recebeu um dom de Deus, que é anunciar o Evangelho. Você recebeu uma graça, irmãos, salvadora sobre a sua vida. E que muitos que estão lá fora precisam disso. Contam com você, contam comigo. Para que essa vida seja alcançada e as vidas sejam restauradas, em nome de Jesus.